Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos indo aí, né, para mais uma semana de estudo. Então, estamos na semana 25, né? Essa semana que começa no dia 21 e vai até o dia 25. Então, para essa semana, né, nós vamos entrar aí num novo assunto, né, que a gente já tinha comentado nas outras aulas aí, que será a função exponencial. Então, antes de nós entrarmos praticamente nesse assunto, a gente primeiro vai dar uma retomada de conteúdo. Então, a gente vai fazer aí uma introdução e um estudo aí sobre as potências e suas propriedades, ok? Então, vamos começar a revisão sobre potenciação falando um pouquinho sobre expoente inteiro positivo. Então, gente, se nós temos lá um A como sendo um número real, o N um número inteiro positivo. Então, quando eu tenho a expressão A elevado na N, esse A na N representa um produto de fatores iguais. E esses fatores serão todos iguais a A. Então, lembre que quando eu falo produto, eu estou falando em multiplicação, ok? A gente não pode esquecer disso. Quando eu falo em produto, é multiplicação. De forma geral, nós vamos ter o A elevado na N igual a A vezes A vezes A. Lembrando que o A é a nossa base e o N é nosso expoente. Esse A é o produto de fatores iguais, né? O produto de N fatores. Aqui, como a gente não determinou um valor para N, né? Então, eu estou dizendo que é N fatores, vários números iguais, e serão multiplicados entre si. Quando eu tenho a expressão A na N, eu não posso me esquecer que esse A é a base e o N é denominado expoente. O N vai dizer para a gente quantas vezes nós temos que repetir essa base. Então, na nossa fórmula, né, A elevado na N, o N é o expoente e o A é a nossa base. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Claro que vocês já sabem esse assunto, a gente só está relembrando, né, gente? Então, vamos lá. Alguns exemplos numéricos para a gente associar isso que a gente acabou de ver. Então, se eu tenho lá 2 elevado na terceira, observe que a minha base é 2 e o expoente é 3. Quantas vezes eu repeti a base? Eu repeti a base 3 vezes. Então, eu tenho uma multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Um outro exemplo. A minha base agora é um número negativo. Gente, se eu tenho uma base negativa, eu preciso que essa base esteja dentro de parênteses e o expoente fora do parênteses. Então, quantas vezes eu tenho que repetir essa base? Eu tenho que repetir essa base 2 vezes, porque o meu expoente é 2. Então, aqui, além de a gente multiplicar os números, a gente vai fazer a regra de sinais. Menos com menos, mais. E 4 vezes 4, 16. Ok? Outro exemplo. Ou melhor, pensando ainda nesse exemplo, gente. Olha, observe que eu destaquei ali, né? O uso da multiplicação de sinais. E aí, gente, eu estou trazendo para vocês também as regrinhas de sinais da multiplicação. Por quê? Porque nós estamos com muita dificuldade na hora de usar essa regrinha. Essa regra de sinal a gente não pode ter dúvida, gente. Então, quando eu tenho dois sinais positivos, é uma multiplicação, o sinal continua positivo. Dois sinais negativos, menos com menos, vai ser mais. Então, tem que lembrar que se eu tenho dois sinais iguais na multiplicação, o meu resultado é positivo. Mais com menos, menos. Então, eu tenho que associar que no produto de sinais diferentes, se eu tenho dois números, eu estou multiplicando eles, os sinais são diferentes, resultado negativo. Menos com mais, a mesma coisa. Dois números com sinais diferentes, um negativo e outro positivo, resultado negativo. Ok? Então, trouxe aí para vocês a tabela de regra de sinais para a gente fixar melhor aí essas regrinhas. No nosso próximo exemplo, ó, menos 5 elevado ao cubo. Então, observem, gente, que a base é negativa. E o expoente
É 3, é um expoente inteiro positivo. Esse expoente diz para mim quantas vezes eu preciso repetir essa base. Então, o 3 está dizendo que eu tenho que repetir 3 vezes o menos 5. E aqui também eu tenho que fazer uma regra de sinal. Menos com menos, mais. E mais com menos, menos. E depois eu vou multiplicar os números. 5 vezes 5, 25. E o resultado vezes 5, 125. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Pessoal, mas eu trago também para vocês um outro exemplo, onde nesse exemplo a minha base também é negativa. Só que observe que não tem parênteses. Eu coloquei menos 2 elevado ao quadrado, mas esse menos 2 não está entre parênteses. Se não está entre parênteses, eu só elevo ao quadrado o número. O sinal da base, que é menos, continua menos aqui fora. Abro o parênteses e repito 2 vezes essa base 2. Então, o sinal de menos permanece e 2 vezes 2, 4. Então, observe, se eu não tenho parênteses na base e essa base é negativa, eu só elevo ao expoente o número, não o sinal, ok? Então, eu trouxe aí, né, um lembrete e coloquei lá, atenção, cuidado. Olha aqui, quando eu tenho base negativa, essa base negativa está entre parênteses, elevada a alguma potência, ela é diferente de quando eu tenho a base negativa e ela não está dentro de parênteses. Ok? Porque se ela está dentro, entre parênteses, eu vou repetir o sinal e o número pela quantidade de vezes que o meu expoente me manda fazer. Ó, menos 2 elevado na 4. Esse menos 2 está entre parênteses, eu tenho que repetir 4 vezes o menos 2, fazer a regra de sinal, menos com menos, mais com menos, menos, e menos com menos, mais 16. Agora, o menos 2 elevado na quarta potência não está entre parênteses. O sinal de menos não está entre parênteses. Então, esse menos ele fica fora. E eu só vou repetir o número 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. Sinal de menos fora, menos 16. Então, observe que os resultados são diferentes. Então, pessoal, temos que tomar muito cuidado aí, né, com essa base negativa quando ela não está entre parênteses. Ok? Pessoal, então, continuando. Agora a gente vai ver quando o expoente é 1. Se o expoente é 1, né, vamos lembrar que ele está pedindo para que a gente repita a base uma única vez, né? Então, sempre que eu tiver o expoente 1, o meu resultado é a própria base. Então, eu trouxe alguns exemplos, né? Ó, na letra A, 5 elevado na 1. 5, né? Porque basta repetir a base. Menos 9 elevado na 1. Menos 9. Menos 1 meio elevado na 1. Menos 1 meio. Ok? E se o expoente é 0? Gente, se o expoente é 0, a gente já viu, né, em exercícios anteriores, aí nos anos anteriores, que qualquer número elevado na 0 é 1, desde que esse número elevado na 0 não seja o próprio 0, né? Essa base, ela precisa ser diferente de 0. Se a base é diferente de 0, e eu elevo essa base a 0, o resultado sempre será 1. Então, eu trouxe também alguns exemplos para a gente lembrar. 5 elevado na 0, 1. Menos 10 elevado na 0. Agora, observem, gente, que o menos 10 está entre parênteses. Então, o resultado é 1. Agora, se eu tivesse menos 10 elevado na 0 e esse menos 10 não estivesse entre parênteses, seria menos 1 meu resultado. Menos 2 terços elevado na 0, 1. Então, não importa se esse número é decimal, fracionário ou inteiro. Qualquer número elevado ao expoente 0 é sempre 1, desde que essa base não seja 0. E se o expoente for um inteiro, só que agora negativo?
Então, gente, a minha base, ela precisa ainda ser diferente de zero. E o meu n, que é o meu expoente, ele agora vai ser negativo. De que forma que a gente vai resolver isso? Então, olha o que eu trouxe aí para vocês, umas regrinhas para a gente ficar atento. Se eu tenho um número inteiro elevado na menos 1, né? Aqui eu coloquei menos 1, mas poderia ser qualquer outro expoente, gente. O que eu tenho que prestar atenção é se esse expoente é negativo. Embaixo desse A, a gente não tem nenhum número. Quando nós não temos nenhum número no denominador, esse número sempre será 1. Então, a gente vai ter A sobre 1, dentro de parênteses, né? Elevado na menos 1. Nós não sabemos resolver potência com expoente negativo. A gente precisa fazer com que esse expoente fique positivo. E para ele ficar positivo, a gente vai inverter essa fração. Então, o número que é numerador vira denominador e o denominador vai virar numerador. E o expoente que era negativo, então vai ficar, né, positivo. Então, nós vamos ter 1 sobre A elevado na 1. A gente já viu anteriormente que qualquer número elevado na 1 é o próprio número, ou a própria base, né? Então, 1 sobre A elevado na 1 é igual a 1 sobre A. Agora, essa base é A, e esse N vai ser qualquer número. Pode ser menos 2, menos 5, pode ser menos 4. Gente, vai funcionar da mesma forma. Sobre esse número, eu vou colocar o número 1. E esse expoente, ele precisa virar um expoente positivo. Eu preciso inverter esse número. Então, eu vou ficar com 1 sobre A elevado na N. 1 vezes qualquer... 1 vezes ele mesmo, uma quantidade de vezes, 1 vezes 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai dar sempre 1. Então, na realidade, a gente só vai estar elevando a potência, o denominador, porque o numerador sempre será 1, ok? Então, a gente vai ter 1 sobre A elevado na N. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Então, pessoal, trouxe aí para vocês alguns exemplos, tá? Então, o que a gente tem aí? 3 elevado na menos 1. Então, observe que embaixo desse 3 nós não temos nenhum número. Então, nós vamos ter 3 sobre 1 elevado na menos 1. Mas como nós vimos antes, a gente não consegue resolver potência com expoente negativo. Então, para virar um expoente positivo, nós vamos inverter essa fração. Então, o 3, que era numerador, vai virar denominador. E o 1, que era denominador, vai virar numerador. Então, nós temos 1/3 elevado na 1. Agora sim a gente consegue resolver. Isso quer dizer, então, quando o expoente é 1, que o resultado é a própria base. Ok? Conseguiram lembrar? Outro exemplo. 5 na menos 2. Olha, agora eu trouxe o expoente, né, diferente de 1. Então, a base é 5, só que essa base não tem denominador. Então, o denominador vai ser 1. Né? Então, coloquei aí o 5 sobre 1, entre parênteses, elevado na menos 2. Vamos inverter a fração. Então, teremos o 5, que era numerador, virou denominador. E o 1, que era denominador, virou numerador. E o expoente, que era negativo, agora ele é positivo. Então, nós vamos ter 1/5 elevado ao quadrado. Como o expoente é 2, isso quer dizer que nós temos que repetir 2 vezes a base. Então, nós vamos ter 1/5 vezes 1/5. 1 vezes 1, 1. E 5 vezes 5, 25. Então, aqui nós também precisamos lembrar, né, que na multiplicação de frações, a gente multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Ok? Ó, outra fração. Agora, nós temos, na realidade, uma fração. 2/3 elevado na menos 2. Então, nós já temos a fração. Para mudar esse expoente para positivo, basta inverter a fração que a gente tem.
2/3, o 2 numerador vai virar denominador. O 3 denominador virou numerador. E o expoente que era negativo, agora ele vai ser positivo. Então, 3/6 elevado ao quadrado é a mesma coisa que eu escrever 3/6 vezes 3/6, porque o expoente 2 diz que eu tenho que repetir 2 vezes essa base. E multiplicação de frações é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4. Ok, pessoal? Lembraram, gente? Isso aí é uma revisão, hein? Quero ver quem está atento. E como não poderia deixar de ser, né? Nós vamos, né, aplicar essas propriedades que a gente trouxe, essas definições, resolvendo os exercícios aí que a Rosinha trouxe para vocês. Tá? Então, agora, né, com vocês. Essa revisão feita, né? Tô deixando aí alguns exercícios para vocês treinarem. Pessoal, então, né, para encerrar a semana, vai aí aquele lembrete, né, de toda semana. Vocês vão aí, as orientações sempre são rever o conteúdo que a gente está enviando, né, gente? Fazer as leituras, fazerem as anotações e não esquecerem de procurarem por mim e pelo professor Leôncio, né? Nós estamos aí a maioria das noites no Teams, aguardando vocês para tirarem as dúvidas. Ok, pessoal? Um beijo e uma boa semana para todos.